Então, a divisão acabativa é a última divisão da chapa verbetográfica. Ela é composta pelas seções remissiologia, frase enfática, questionologia e referências de pesquisa. Podem ser as referências bibliográficas, filmográficas, webgráficas, enfim, né, todas as referências. São seções que finalizam o autoverbete e elas buscam realçar a essência tarística na frase enfática, envolver o leitor na questionologia e orientar e aprofundar o aprofundamento das pesquisas na remissiologia e na bibliografia ou filmografia ou outras afins. Então, a ideia é exatamente essa, né? De fechamento, de síntese, de conclusão das ideias apresentadas. E que é importante nós observarmos na elaboração dessa divisão. Primeiro, a coerência, coesão e acréscimo com as seções anteriores. Então, a coerência e coesão já foi bastante falada, mas o acréscimo, muitas vezes, nessa última divisão, ele fica um pouco esquecido. E a gente corre o risco de estar repetindo, né, principalmente na frase enfática, na questionologia, ser muito repetitivo. Então, é fazer um acabamento, é fazer um fechamento de tudo que foi falado, mas também acrescentando ideias e não apenas colocando mais do mesmo. Então, às vezes trocando palavras, às vezes sendo mais sucinto, né? Mas é sempre acrescentar. Ser objetivo e procurar sintetizar o prioritário, aquilo que realmente é a essência do trabalho, e usar a técnica da exaustividade na frase, na escolha da melhor palavra, da melhor pergunta, dos melhores verbetes a serem indicados e da bibliografia. Então, os objetivos, vamos entrar então na remissiologia, que das sessões ela é a primeira ali da acabativa. Quais são os objetivos da remissiologia? Remissiologia são aqueles, também segue o padrão de 15 verbetes, indicados, né, complementares para o entendimento do tema. Então, aprofundar o atendimento de aspectos do autoverbete por meio de intra-articulações temáticas, ampliar a visão de conjunto interdisciplinar das neorrealidades e para-realidades explicitadas no autoverbete, e ser exaustivo na busca de verbetes correlatos, identificar verbetes que esclareçam as abordagens contidas no autoverbete. Então, aqui, novamente, a gente traz a palavra exaustividade. Como é que a gente vai fazer essa pesquisa de verbetes que tenham relação, né, com a linha ideativa? A linha proexológica ou de predileção bem definida, sobre escrita, reurbanização, autopesquisa, tecnicidade, assistencialidade, aqueles itens apresentados que apareceram assim permeando a nossa escrita, permeando o autoverbete. Especialidades ou títulos que remetam à linha ideativa. Então, de acordo com a especialidade eleita, para o autoverbete, verbetes, né, que tenham a mesma especialidade. Ideias inatas e impactantes, princípios e valores. Então, um princípio que foi fundamental na nossa história, ele tem um verbete sobre esse princípio, ele pode entrar na remissiologia. Atributos consolidados ou trabalhados,
metas, objetivos, recins, conquistas intraconscienciais e verbetes pessoais bem contextualizados às abordagens do autoverbete. Tá? Ó, aqui tem um exemplo de um verbete que traz, na sua essência, a abordagem da assistência muito forte. Então, na atributologia, tem aqui, né, o autodiscernimento quanto à assistencialidade. Na fatologia, tem a assistência pela sexualidade madura, a motivação pessoal para ser mini peça do maximecanismo assistencial. Na parafatologia, tem trabalho com amparador de função na TENEPS. Na sinergismologia, amparador de função, energias conscienciais da Consim assistente. Na voluntariologia, tem a autolucidez no voluntariado interassistencial. E na neossinapsologia, diz as neossinapses advindas da opção pessoal pelo desafio de assistir cada vez mais. Então, a palavra assistência ou os cognatos permeiam muitas sessões. Elas estão presentes, né? Dá para notar que a assistência faz parte do holopensene, da vida dessa consim. Então, aqui vamos ver como é que foi elaborada, né, escolhida os verbetes escolhidos para estar nessa sessão. Então, aqui do lado esquerdo, eu repeti aquelas informações do slide anterior, só para vocês terem uma visão panorâmica, associando os verbetes escolhidos. Então, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis verbetes que se referem à assistência. Então, aí ficou depois, né, o porquê do motivo da pessoa ter escolhido esses e não outros, eu não saberia dizer, mas dá para perceber que foram escolhidos verbetes diretamente relacionados com a assistência. Tá? Tudo bem? E depois tem outros, claro, conforme outros fatos, outras características que ficaram evidentes no verbete. Bom, tudo bem? Tudo bem aqui? A remissiologia, como escolher? Aqui também, não me lembro quem perguntou se quiser colocar um verbete pessoal, ou dois, ou três, né? Quantos verbetes quiser pessoal, é claro que pode, né, colocar, e é recomendado colocar. Quem tem muitos verbetes pode escolher os principais, aqueles que mais marcaram e que estão mais ligados ao que foi redigido no trabalho. A frase enfática. Então, a frase enfática tem uma relação direta com a definologia e a questionologia. É claro que tem relação com todas as seções, ela é a síntese do verbete, né? Ela é o outdoor do verbete. Mas a gente vai procurar reforçar principalmente a, a informação que foi explicitada na definologia. Então, é a explicitação do megafoco do autoverbete, a essência temática, a síntese, vai ter um detalhismo nos critérios do confort, aí a gente vai estar escolhendo a melhor palavra, vai estar também se preocupando com ela preencher, deixar ficar o mais retangular possível dentro da folha. Então, vai ter todo esse cuidado na estética da disposição na página, ser objetiva, clara, ter uma assertividade conteudística, elucidação ou complementação do texto geral e também uma informação inédita sobre o autoverbetógrafo ou autoverbetógrafo.
E essa informação inédita, fechando com tudo aquilo que foi falado. Não é dar uma informação desconectada, uma informação que abriria um outro campo de estudo, que iria direcionar para um outro foco da pesquisa. Ela pode ser inédita, mas integrada com aquilo que foi apresentado. Opa, foi para o outro lado. Aí, então, aqui um exemplo. A definologia, eu destaquei só o link que foi feito com a frase enfática. Então, a consim, tarará, tarará, empenhando-se em autorrenovações sucessivas e da implementação de neo-ideias libertárias no planeta. Então, a fulana de tal busca usufruir e retribuir os aportes recebidos no intrafísico, compartilhando ideias e materializando empreendimentos etarísticos com os compassageiros evolutivos. Então, olha só, empenhando-se em autorrenovações sucessivas e na implementação de neo-ideias libertárias. Então, as autorrenovações, usufruir e retribuir os aportes recebidos no intrafísico. Vocês veem que não está dizendo exatamente, não está usando a palavra autorrenovação, implementação de neo-ideias libertárias. Mas a, a, o conteúdo é complementar. Ele expande ali como é que como é que será feita as autorrenovações, como é que ela vai contribuir com as autorrenovações, né? E a implementação de novas ideias. Então, ela vai retribuir os aportes recebidos, compartilhando ideias e materializando empreendimentos. Então, tem uma estreita ligação ali. A frase enfática, ela expande o conteúdo apresentado na definição, né? Uma técnica que eu uso bastante para elaborar a definição, tanto nos meus verbetes, como quando eu faço a revisão de verbetes, sejam eles verbetes ou autoverbete, é copiar a definição logo abaixo do local onde eu vou redigir a frase enfática. Que aí eu fico com ela bem visível, a definição bem visível. E aí parece que eu conecto com a essência da definição. E aí a frase enfática fica mais fácil de elaborar. Aqui um outro exemplo, ó, da frase enfática. Também tem uma parte introdutória, depois disposta a promover as recins necessárias para a catalisação evolutiva pessoal, a partir da vivência crescente da autocoerência cosmoética nas manifestações diuturnas. Essa é a definição. Aí a frase enfática. A consciência fulana é consciência expressiva, motivada pela intenção de acertar mais, predisposta ao amparo e capaz de empreender ações relevantes, movidas pelo senso de cosmoética. Então, aparece autocoerência cosmoética, senso de cosmoética. Recins necessários para a catalisação evolutiva, motivada pela intenção de acertar mais, né? A catalisação evolutiva, as recins, ela é o acertar mais, né? Então, vocês veem que as palavras não se repetem, mas a ideia se mantém firme dentro do mesmo teor de essência, né? Dentro do mesmo conteúdo essencial. É bem um exercício de exaustividade, tá? Porque até achar a melhor palavra, sem ser repetitivo, captando o significado essencial, é um trabalho mesmo de pensar, fazer, refazer. Procurem, se vocês já gostaram de uma, não estão 100% satisfeitos, copiem embaixo,
façam 3, 4, 5 frases enfáticas com variações, para depois escolher a que ficou mais, ah, vocês ficam mais satisfeitos com ela, né? Aquela que realmente fecha a mensagem, ok? Vamos então para o próximo item, que é a questionologia. Então, a seção questionologia é recurso tarístico utilizado para, por meio de perguntas diretas, objetivas, intimistas, promover o envolvimento do leitor com a temática do autoverbete e, com isso, instigá-lo à heterocrítica sobre o autoverbetógrafo ou autoverbetógrafo. Então, aqui ela difere, essa seção, o objetivo dela difere dos verbetes. Na enciclopédia da Conscienciologia, a gente faz uma pergunta, duas perguntas no final do verbete, instigando o leitor a pensar sobre ele mesmo. A gente apresentou um tema e no final pergunta: como é que você, leitor ou leitora, se enxerga sobre esse tema? Nos autoverbetes, a gente vai instigar o leitor a fazer uma heterocrítica sobre o autoverbetógrafo, ou seja, sobre nós, né? Então, ah, vamos ver um exemplo aqui. Ó, ah, antes do exemplo, vai ter uma autoexposição, vai ter franqueza, transparência e a intencionalidade de realmente ter uma devolutiva, né? Uma pergunta que a gente realmente quer saber como os outros nos veem. A gente, claro, né? À medida que a gente solicita uma heterocrítica, a gente está também se expondo a uma cobaiagem. E o megafoco, reforçar o tema, evitando uma pergunta genérica demais. Uma pergunta que quem está lendo não saiba como responder, ou vá dar uma resposta muito evasiva. Por isso que ela tem relação direta com a frase enfática e também com a definição, porque são essas seções que vão dar o norte, né, vão dar o teor das perguntas que serão feitas. Vamos ver algum exemplo aqui, ó. Estou indo sempre para cima. Ó. Então, a frase enfática. Fulana de tal, minifesta grafo interassistencial atuante no maximecanismo multidimensional, proexológico grupal, vem cumprindo papel exemplarista evolutiva de modo satisfatório. E aí a pergunta: você, leitor ou leitora, identifica itens da proexis de fulana de tal passíveis de serem avaliados com detalhismo maior? Quais deles qualificam a ficha evolutiva pessoal? Então, a pessoa, ao ler, vai tentar sugerir, né, vai pensar, ali na frase enfática, ela fala, né, que é atuante no maximecanismo multidimensional. Então, quem está atuante no maximecanismo interassistencial, multidimensional, né, provavelmente está qualificando a ficha evolutiva pessoal. Aí isso pede sugestões. O autoverbete, outro exemplo, o autoverbete permitiu à tenepsista veterana refletir sobre a vivência interassistencial, mantendo os dois pilotes traforistas da autoproexis nominal, em busca do completismo existencial. Você, leitor ou leitora, identifica as prioridades organizadoras da proexis da autoverbetógrafa? Reconhece os esforços realizados em direção ao complexo? Então, está bem ligado ali com a frase enfática, né? O completismo existencial, as prioridades organizadoras. Ok? E, por fim, vamos para a seção bibliografia e afins. Então, pode constar as gescons pessoais,
artigos ou livros. Ah, lembrando que os verbetes vão ficar lá na remissiologia, os verbetes pessoais. Se compõe o livro 500 verbetógrafos, vale colocar, né? Muitas pessoas fizeram parte daquele grupo de 500 pessoas que fizeram os 500 primeiros verbetógrafos da enciclopédia. Então, pode colocar, indicando a página. Livros ou tratados importantes. Aqueles livros que foram marcantes na nossa história, no nosso desenvolvimento intelectual, na compreensão de fatos, de contextos, de ideias. Então, são aqueles livros importantíssimos na nossa história. E esses livros não precisam ser só da Conscienciologia, podem ser livros de autores da Socim, né? Só lembrando que aí tem que ser citados no formato da BI. Então, se é um livro que não está ainda citado na enciclopédia, que não tem a BI, a gente tem o programa EasyBi, que ajuda bastante a, a estruturar a bibliografia específica. A filmografia específica, um caso de obra cinematográfica marcante na vida, muito marcante, que foi impactante, né? Que trouxe algum conceito bem significativo, um esclarecimento significativo. Ou que marcou uma época, marcou um período da vida. E a webgrafia específica, ponderar a relevância. E a gente sugere priorizar obras escritas devido à longevidade informacional. Também, se for citar alguma coisa da webgrafia, sites confiáveis, sites reconhecidamente válidos. E a gente deseja ótimas inspirações para o completismo dessa GESCOM. Então, parabéns a todos